Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Diane. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu estou aqui para a gente continuar nossas aulas de Transformadores 1, falando sobre dimensionamento de pequenos transformadores. Essa unidade vai se dividir em duas partes, uma parte mais teórica e depois uma parte demonstrativa de cálculo, tá bem? Então, espero que todos tenham uma boa aula. Então, o que nós temos para hoje? Temos o seguinte, tá? Vamos ver aqui a nossa primeira. Para que a gente possa fazer o dimensionamento de pequenos transformadores, tá? Esse dimensionamento basicamente se divide em duas etapas. A parte de dimensionamento dos enrolamentos, tá? Que consiste em dimensionar a seção dos condutores e a quantidade de espiras de cada um deles. Lembrem que o transformador tem dois enrolamentos, tem um enrolamento de alta e um enrolamento de baixa, são independentes com características construtivas diferentes. E também dimensionar esse núcleo, tá? O núcleo. Então, a questão de escolher as lâminas corretas, um tamanho que caiba nos enrolamentos, saber também aí as dimensões. Bom, para que a gente possa fazer o projeto de um transformador, alguns dados são fundamentais. Então, é fundamental que a gente tenha qual vai ser a potência do secundário deste equipamento, em volt-ampere. Lembrem que todo transformador é dimensionado pela potência aparente, que é a resultante entre a potência ativa e a potência reativa. Também precisamos saber qual vai ser a tensão do primário, então a tensão, esse transformador vai ser ligado, e qual vai ser a tensão do secundário que nós queremos. Uma vez tendo esses dados e pensando então em partir para o cálculo, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos condutores, do isolamento e da disposição das bobinas. Então, vamos começar aqui pelos condutores. Os condutores, pessoal, são sempre de cobre esmaltado, redondo ou quadrado. Excepcionalmente, podem ser de alumínio, mas é mais raro. E a isolação entre as bobinas é feita de papel isolante. Normalmente se utiliza aquele papel craft. Quanto ao carretel, sobre o qual as bobinas serão enroladas, então aqui, né, o nosso carretel, ele é feito de plástico injetado, e aí também a questão do formato vai depender das características construtivas do equipamento que a gente está dimensionando. Um detalhe importante, tá, em relação ao enrolamento das bobinas, okay, é que nós teremos, tipo que a gente pode ver aqui do lado, ó, camadas de fio e depois uma camada de papel entre elas, tá bem? Então, cada camada é isolada por uma camada de papel isolante. Pode ser espesso, ou mais fino, isso vai depender da tensão de AT. Normalmente, esses transformadores de pequeno porte é um papel fino, tá? E a finalidade desse papel isolante é isolar uma camada de espiras da outra. Um outro detalhe que a gente pode destacar é que, ao executar o enrolamento das bobinas, é aconselhável enrolar primeiro o enrolamento de AT. Por ele ser mais fino, então ele é feito com fio mais fino, maior número de espiras, ele vai se adaptar melhor às curvas do carretel, tá? Então, aqui na parte de dentro, que a gente vai estar com enrolamento de alta, e aqui estaremos com enrolamento de baixa. Uma outra questão que a gente pode ter é a questão das bobinas de AT e BT separadas. Então, bobinas de AT e BT separadas e isoladas entre si. A gente pode ver nesses modelos aqui, ó, que eu coloquei aqui na tela para vocês. Um outro detalhe importante que vamos conversar aqui hoje é a questão das lâminas padronizadas.
o formato mais comum de lâminas para o núcleo desses transformadores de pequeno porte é esse formato aqui de lâminas em E, né? E que ele é fechado aqui, ó, depois com a lâmina formato I, tá? Então, esse é o mais utilizado, onde o enrolamento vai ser colocado aqui, ó, nessa coluna central aqui, nós vamos colocar os dois enrolamentos, um sobre o outro, com a sua devida proteção. Quanto às colunas laterais, então, as colunas laterais, como as travessas, superior e inferior, elas possuem espessura correspondente à metade do núcleo central. Por que isso? Porque devido ao fluxo magnético do núcleo central, se dividir em duas partes nas colunas centrais. Tá? Então, dessa forma, o fluxo vai ser o fluxo nas mesas ficou reduzido à metade. Então, nós temos isso que eu estava falando aqui para vocês, ó, aqui é uma seção maior, ó, e aqui a metade da seção. Todas as dimensões das lâminas E e I são em função da largura do tronco central, e a montagem é feita em posições alternadas, tá? Então, observem aqui, nesse desenho que a gente tem aqui embaixo, a montagem, tá? Isso vai dar um núcleo mais resistência mecânica e menor relutância magnética. Lembra o que é relutância magnética? A questão da oposição à passagem do fluxo. Então, uma menor oposição à passagem do fluxo. Bem, que é o que se deseja num núcleo. Observe, aqui a gente pode ver bem aquela questão que a gente falou, que o núcleo é sempre laminado, isso em função da questão das correntes parasitas. E a outra questão construtiva aqui, e que é que desses furos centrais aqui, ó, vendo aqui, são retiradas essas partes aqui que vão fechar o nosso núcleo. Se o nosso núcleo é de lâminas curtas, tipo este aqui, ó, tá vendo aqui? Nós vamos ter esse padrão aqui, ó, cortado ao meio. Então, observe esse corte aqui ao meio. Agora, se ele for de lâminas compridas, como a gente está vendo nesse modelinho aqui, o que nós temos aqui? Cortado no topo, ok? Então, são os detalhes. Então, um corte no meio da lâmina, e aí a gente vai ter as duas lâminas em E, para as lâminas padronizadas, ou então as lâminas compridas, tipo que eu destaquei aqui para vocês. São os dois tipos. As mais utilizadas são as padronizadas. Uma outra questão importante a se destacar, tá, é a questão da área da janela, pois é dela que dependerá o número de espiras e a seção dos condutores. A gente tem que acomodar esses condutores nessa área da janela. Então, o cálculo da área da janela, depois a gente vai aplicar isso aqui de forma mais prática, tá? Vai ser feito desta maneira aqui, ok? Então, quando a gente for calcular, a gente vai pegar essa fórmula aqui. Se a lâmina for padronizada. Então, aqui nós temos a tabelinha das lâminas padronizadas. Uma vez que calculamos o nosso A gente vai ter aqui na tabela a seção da janela e o peso do núcleo, em quilograma por centímetro, que são dados que a gente vai colocar lá nas nossas fórmulas também. Agora, se a lâmina for comprida, tipo que nós temos aqui, aí nós temos dois tipos apenas, tá? Temos aqui para 4 centímetros e para 5 centímetros. Também pegamos aqui na tabela os dados de seção da janela e os dados de peso núcleo. Então, para transformadores que são acima de 800 volt-amperes, não é mais possível utilizar as lâminas padronizadas, tá? E aí, neste caso, pode, então, ter que se usar a lâmina comprida, tá? Como mostramos aqui. Um outro detalhe importante, e que eu já vou introduzindo aqui para vocês a questão das fórmulas, são as correntes secundárias e as correntes do primário. Como que a gente calcula elas? Então, a corrente secundária vai ser potência do secundário vezes pela tensão do secundário. Lembrem que isso sai do cálculo da potência. Potência é tensão vezes corrente. Então, isolamos aqui a corrente.
No caso da corrente primária, temos um detalhezinho aqui, ó. O que vai acontecer? Como a gente não sabe as perdas que vai ter esse equipamento, a gente dá uma margem aqui de cálculo de 10%. Então, nós vamos calcular a nossa corrente do primário acrescentando 10% à potência secundária, supondo que pode haver até 10% de perdas, tanto perdas no cobre quanto perdas no ferro. Depois, então, vamos aplicar essas fórmulas aqui. Primeiro, vamos saber tudo que a gente tem que calcular. Bom, em relação à seção dos condutores, para que a gente possa calcular a seção dos condutores, é necessário fixar uma densidade de corrente. Essa densidade de corrente, pessoal, ela é fixada em função da potência. Então, se o transformador que a gente está calculando tem uma potência até 500 volt-ampere, a gente usa uma densidade de corrente de 3. Se ele tem aí uma potência maior, de 500 a 1000, a densidade diminui para 2,5, e assim, né, se for maior, vai diminuir para 2. Okay? Em relação ao cálculo da seção dos condutores, tá? Então, o cálculo da seção do condutor primário, nós vamos ter aqui, ó, então, a corrente primária dividido pela densidade, que pegamos nessa tabela aqui, ó. Vamos supor que a potência do nosso equipamento era na faixa dos 500, então, nossa densidade é 3, esse 3 que vem para o nosso cálculo. E o cálculo da corrente secundária vai ser, aliás, a seção do condutor secundário vai ser a corrente secundária divididos pela densidade. Aqui só para vocês já terem contato com as tabelas, vão ter sempre essas tabelas para poder verificar aqui. Então, se vocês calcularam aí a seção, tá? Vamos supor que deu 4. Então, aqui, 4, a mais próxima seria 4,169. A gente escolheria aqui, então, fica uma bitola 11. A tabela não coube toda nesse slide, ela continua nesse, mas da mesma maneira. Em relação à seção geométrica do núcleo, agora a gente está falando, né, dessa seção aqui, ó, a geometria da coluna central. Então, o produto da largura da coluna central do transformador pelo comprimento, então aqui está o comprimento, né, vai nos dar aí a seção geométrica. Então, é a questão de multiplicar o A pelo B, né? Tanto pode pegar o B lá, quanto o B pode estar por aqui. E a questão da seção magnética, a gente também tem que considerar que pode haver perdas. Então, aí, aquela porcentagem dos 10%. O cálculo da seção magnética do núcleo, então, vamos destacar aqui a questão seguinte, que um núcleo bem escolhido é aquele que permite o emprego de bobinas que entrem justas na janela, nem fique muito folgado, nem falte espaço para eles. O cálculo do número deve ser, para esse cálculo desse número, a gente deve levar em consideração 2 fatores básicos, o tipo de lâmina, que é um fator decisivo, pois, pelo mesmo número de ordem, a lâmina padronizada possui a janela com o dobro de superfície que a lâmina padronizada. Então, por isso, o tipo de lâmina. Tá? Então, se nós formos calcular aí, né, essa seção magnética, né, para lâminas padronizadas, a gente vai usar essa fórmula. Observem que tem uma diferencinha aqui. Agora, se for lâminas compridas, ó, a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula já é fixa. Ela leva em consideração a potência do secundário e a frequência do equipamento. Em relação à escolha do núcleo, então, uma vez calculada a seção magnética do núcleo, tá? A gente passa a calcular a seção geométrica. Então, temos aqui a relação entre a magnética e a geométrica aqui, que a magnética, ela é 10% a mais que a geométrica. Construtivamente, é vantajosa que a forma do núcleo seja mais próxima da forma quadrada, tá?
Por isso, a largura da coluna central do núcleo pode ser obtida, então, o A, né, que é aquela largura da coluna central, pode ser a raiz da seção geométrica, já que a gente está falando de que o núcleo seja com uma seção quadrada. E aí, uma vez escolhida a lâmina, já que esse A é padronizado, a gente vai ter que ir lá naquela tabelinha, a gente multiplica, tendo a seção área geométrica, tendo o A escolhendo a tabelinha, a gente vai descobrir aí o B, tá? Então, a área geométrica é um produto de A vezes B. Em relação ao número de espiras, eu sei que é um monte de fórmulas, pessoal, mas quando a gente fizer um exemplo prático, vai ficar mais fácil. Isso é só para introduzir para vocês essas pequenas diferenças. Então, temos o seguinte, nós podemos ser um equipamento 50 Hz ou 60 Hz. O que muda? Para 50 Hz, a gente vai usar esse valor empírico de 40 aqui, dividido pela seção magnética, e se for 60 Hz, a gente vai usar 33,5, tá bem? Bom, e aqui a questão do secundário, que a gente utiliza a mesma fórmula, só que aí é a questão aí dos 10% que se leva em consideração. Chegamos quase que no final, tá? Então, uma vez que a gente calculou tudo, agora a gente tem que verificar se existe uma possibilidade de execução, ou seja, se o nosso enrolamento, levando em consideração o número de espiras de cada um, a área total de cobre aqui, a gente pega o número de espiras do primário vezes a seção do enrolamento primário, multiplicam pelo outro e soma com o número de espiras secundário, multiplicando aí a seção do enrolamento secundário. Lá naquela tabela, depois, como a gente vai fazer um exercício junto, eu vou fazer uma demonstração para vocês, eu não estou voltando lá naquelas tabelas, mas quando nós formos fazer o exercício, eu vou mostrar isso em detalhe. E nós vamos dividir, então, aquela área da janela por esse valor que a gente calculou aqui, né, a área total de cobre. Se esse valor der maior ou igual a 3, tá? Ok? Aí é possível. Agora, e se não der? Aí é preciso recalcular. Então, vou escolher um número maior, né, um núcleo um pouquinho maior, ou reduzir a seção de um dos condutores, primário ou secundário. É mais normal mexer no tamanho do núcleo, hein? Bom, a questão do peso do núcleo é calculado por essa forma, então esses valores do peso em função de cada lâmina a gente pega aqui, ó, nessa tabela das lâminas padronizadas ou das lâminas compridas, depende o que nós calculamos, e teremos aí, então, o peso de ferro em quilograma centímetro quadrado, que a gente pegou aqui na tabela, vamos supor que esse aqui, vezes lá o B, né, que era a nossa profundidade do núcleo, que ali vai dizer quantas lâminas a gente tem que empilhar na realidade. E aí temos aí peso de cobre, o comprimento médio da espira, ok? Para se obter esse, como ele está em milímetro, para a gente converter para centímetros quadrados, é só dividir por 100. Na próxima aula nossa, eu já coloquei aqui para vocês, nós vamos resolver este exemplo aqui, tá? Onde nós temos estes dados aqui, então foi dado tensão de entrada, tensão de saída, que é o equipamento, a frequência e a potência, que são aqueles dados mínimos que nós precisamos para dimensionar um transformador, ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, bem? Eu volto numa próxima gravação, fazendo aquela demonstração do cálculo já com esses valores, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima aula nossa, então.